tonight. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre espelhos esféricos. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre raios notáveis e formação de imagens. Professor, raios notáveis? Então, raios notáveis tem alguma coisa a ver com Harry Potter, aquele raio que ele tem na cabeça? Não tem nada a ver com isso. Hoje a gente vai falar disso aqui, ó, de como as imagens são formadas em espelhos esféricos e quais são os traçados dos raios de luz que nós vamos fazer para a gente obter essas imagens. Tudo bem? Vamos falar disso, mas antes a gente vai ver um vídeo. Assistam aí. E aí, gostaram do vídeo? Apesar dele ser bem curtinho, dá para a gente perceber bem como a imagem fica quando a gente tem um objeto se aproximando ou se afastando do espelho. No fundo da imagem, a gente percebe que existe um espelho. Esse espelho é um espelho côncavo e a gente tem uma bola pintada de vermelho em cima e de azul embaixo, e ela se aproxima e se afasta. E isso é fantástico. Por quê? Porque a gente consegue observar como que vai ficar a imagem dessa bola quando você tem uma aproximação ou um afastamento do espelho. Quando a bola está afastada do espelho, está lá longe do espelho, a gente percebe que nós temos uma imagem invertida e menor. Isso é possível ver tanto pelo tamanho quanto pelas cores. A parte de cima do objeto é vermelha e a parte de baixo é azul. Quando eu olho a imagem, está ao contrário, está invertida. Então significa que a imagem ela é invertida e menor. À medida que a bola vai se aproximando do espelho, nós percebemos que a sua imagem, a imagem do objeto, a imagem dessa bola, ela vai ficando maior. Até que chega um ponto, nesse caso, nós observamos que está quase do mesmo tamanho. Então ela está quase do mesmo tamanho, mas ainda continua invertida. Ao se aproximar ainda mais do espelho, agora nós percebemos que a imagem da bola está maior e continua invertida. Ao se aproximar mais ainda, a bola agora vai fornecer uma imagem que está bem confusa, está toda borrada, está uma imagem indefinida. Nós não conseguimos definir muito bem o que está acontecendo ali. A gente tem um borrão. E agora, ao chegar bem próximo do espelho, nós percebemos que a imagem está maior, só que agora ela está uma imagem direita, ela está uma imagem que não está mais invertida. E isso é possível ver pela coloração da bola, na parte de cima e na parte de baixo, e também na sua imagem. Bem, de forma resumida, a gente pode dizer assim: o objeto, quando está afastado do espelho, além da posição que nós chamamos de centro de curvatura, o objeto vai fornecer uma imagem que ela é menor e invertida. Mas à medida que ele vai se aproximando do espelho, nós percebemos que a sua imagem vai ficando cada vez maior, mas continua invertida. Vai chegar um momento, exatamente quando ele passa pela posição, pelo centro de curvatura do espelho, quando ele está exatamente em cima dessa posição, nós temos uma imagem que tem o mesmo tamanho do objeto, porém continua invertida. E à medida que ele vai se aproximando cada vez mais do espelho, do vértice do espelho, a imagem dele está ficando cada vez maior. Ó. Percebam, está ficando cada vez maior. Ó. É isso? Está ficando cada vez maior. E ao chegar nessa posição, que é o foco, nós vamos ter uma imagem indefinida. Depois nós vamos ver por que isso acontece. Esse é o momento que ocorreu aquele borrão, que não dava para enxergar nada direito. E quando ele passa dessa distância focal, ou seja, quando ele se aproxima ainda mais, nós percebemos que a sua imagem vai começar a surgir maior, porém direita, não mais invertida como era anteriormente. Então, agora nós temos uma imagem que está na mesma direção do objeto,
Podemos dizer assim. Então, recapitulando, nós teremos uma imagem quando ele está além do centro de curvatura, uma imagem menor e invertida. Quando está em cima do centro de curvatura, igual, de mesmo tamanho e ainda invertida. Entre o centro e o foco, nós vamos ter uma imagem maior e invertida. Sobre o foco, nós não teremos uma imagem, que nós chamamos de imagem imprópria, aquele borrão. E entre o foco e o vértice, nós temos uma imagem direita e maior do que o objeto. Olha, note que em qualquer situação a imagem é maior que o objeto. Para entender melhor a formação das imagens, nós precisamos saber sobre os raios notáveis. Esses raios de luz são muito importantes para a gente, porque é através do comportamento deles é que nós vamos construir a imagem que nós queremos. Bom, eu vou mostrar para vocês quais são. São 3. O primeiro deles é o raio de luz que passa pelo centro de curvatura do espelho. Se algum raio de luz passar pelo centro de curvatura do espelho, nessa direção, não importa. Ele pode vir em qualquer direção, mas passando pelo ponto C, centro da circunferência, ele vai ter um comportamento muito específico. A luz que está chegando no espelho, ao ser refletida no espelho, ela volta na mesma direção. Então, isso significa que se eu tiver um raio de luz que passe pelo ponto C, ou seja, o centro da circunferência, ele vai refletir no espelho e vai voltar na mesma direção. Isso tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. A diferença é que no espelho convexo, a luz não chega a entrar no espelho. Então, ela bate, reflete no espelho e volta. Olha só, ela está vindo na direção do centro. Então, seja num espelho côncavo ou convexo, se o raio de luz for em direção ao centro, passar pelo centro ou ir em direção ao centro de curvatura, ele vai ser refletido na mesma direção. Outro raio notável muito importante é aquele que vem paralelo ao eixo principal. Então, toda vez que o raio de luz vem paralelo ao eixo principal, ele é direcionado para o foco. Então, olha, veio paralelo, foi direcionado ao foco. E a gente sabe que o contrário também é válido, não é isso? Então, se ele vem paralelo, ele é direcionado ao foco. Se ele vir na direção do foco, se ele estiver passando pelo foco aqui, ó, vir na direção do foco, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal. Veio paralelo ao eixo, vai em direção ao foco. Veio em direção ao foco, sai paralelo ao eixo. Isso também podemos observar nos espelhos convexos. Veio em direção ao foco, vai sair paralelo ao eixo. Veio paralelo ao eixo, vai ser refletido, né, na mesma direção do foco. A diferença é que a luz, obviamente, não pode entrar no espelho, então ela é refletida, mas como se ela estivesse saindo do foco. E por fim, aquele raio de luz que vem em direção ao vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, com um ângulo simétrico. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, nós teremos aqui uma semelhança com os espelhos planos, não é? Assim como nós víamos nos espelhos planos, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E isso acontece tanto no espelho côncavo quanto no convexo. Veio em direção ao vértice, ele vai ser refletido com um ângulo simétrico. Bem, pessoal, agora que a gente já sabe tudo sobre os raios notáveis, a gente vai construir a imagem, né, a partir dos raios notáveis, tudo bem? Bom, eu vou fazer isso para o primeiro caso, que é o caso onde nós temos aqui um objeto que está antes do centro de curvatura, ou seja, ele está mais afastado do espelho. E aqui eu estou usando uma imagem que eu tirei daquele aplicativo, tá? O aplicativo do simulador que a gente trabalhou anteriormente. É um aplicativo que eu achei a partir desse trabalho, que está aqui listado, tudo bem? E nós vamos trabalhar com a seguinte legenda, vamos dizer assim.
Todo raio de luz, né, que nós sabemos, 3 raios notáveis estão aqui. Ó. Os raios de luz que chegam paralelo vão em direção ao foco. Aqueles que vêm em direção ao vértice, eles vão ter que sair formando um ângulo simétrico, ou seja, o ângulo de incidência e de reflexão terão que ser o mesmo. Tá? E aquele raio de luz que sai, né, que passa pelo centro ou na direção do centro de curvatura e atinge o espelho, ele volta com a mesma direção, ou seja, ele volta a passar novamente pelo centro de curvatura. Tá? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar aqui e vai traçar esse raio aqui. Ó. Então, o objeto aqui, nós temos um objeto, e o primeiro raio notável que a gente vai fazer é isso aqui, ó, esse aqui. Vamos ter o seguinte, sabemos que se o raio saiu paralelamente ao eixo, ó, veio paralelamente ao eixo, essa setinha está indicando isso, ele tem que ir para onde? Para o foco. Exatamente, ele vai ser jogado ali em direção ao foco, não é isso? Então, esse é o primeiro raio notável. Então, tá aqui. Segundo raio notável, veio em direção ao vértice, né? Veio em direção ao vértice. O que eu faço quando o raio, né, vem em direção ao vértice? Ele tem que sair com o mesmo ângulo. Mas aí a pergunta, como é que eu construo o mesmo ângulo? Né? Como é que eu vou fazer para construir o mesmo ângulo? Notem que eu vou usar uma técnica. E que técnica é essa? Olha, eu vou traçar uma reta aqui, tá? Então, vou traçar uma reta de mesmo tamanho, tá? De mesmo tamanho. Então, aqui a gente vai traçar uma reta de mesmo tamanho do objeto, ó. Então, e vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui embaixo, ó. Vou trazer aqui para baixo. Como se eu pegasse esse mesmo tamanho e desenhasse ele aqui embaixo. Pegasse esse objeto e desenhasse ele aqui embaixo. Qual é a minha ideia? A minha ideia é falar o seguinte, se eu quero que esse raio de luz saia com o mesmo ângulo, eu vou acabar construindo um triângulo semelhante, ó. Veja, tá? Então, o triângulo aqui de cima, semelhante a esse triângulo aqui de baixo, não é isso? Então, nós temos aqui um caso no qual a gente vai poder observar tranquilamente que esse ângulo tem que ser igual a esse, ou seja, o ângulo de incidência igual ao de reflexão, porque nós temos dois triângulos semelhantes. Ó. A altura do triângulo é a mesma e a base do triângulo é a mesma. Tudo bem? Então, eu vou lá, apago isso aqui e falo, opa, peraí. Então, temos aqui nosso segundo raio notável. Bom, e aí, falta ainda um raio notável. Lembrando que você não precisa desenhar os 3 raios. Aqui já estaria ótimo, já determinaria onde que esse ponto vai formar a imagem dele. Então, eu não precisaria mais fazer nada, não é isso? Mas já que estamos aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, aquele raio que vem em direção ao centro, aqui, né? Então, o raio de luz que veio em direção ao centro, ele volta, não é isso? Ele volta, ele passa de novo pelo centro, ele volta com o mesmo ângulo. É como se esse espelho ainda tivesse, né, uma parte que não está demonstrada aqui, não é isso? Então, é como se ele tivesse uma parte aqui, tá? Então, ele vai bater aqui no espelho e vai voltar, certo? Então, o que eu percebo é que esses 3 raios eles vão se encontrar nessa região. Então, quer dizer que a imagem desse ponto, ou seja, esse objeto está gerando uma imagem nesse ponto. E o mesmo vai acontecer com todos os outros pontos ali, mas a gente não precisa ficar, né, obviamente, desenhando, tá? Desenhando tudo isso aí. Bom, então, com isso, a gente chega aqui à formação da imagem. Então, vejam como é fácil. Pega o objeto e desenha 2 desses 3 raios. Você pode escolher qualquer um deles que você queira, tá? Então, fez os 2 raios notáveis, você já vai ter determinar graficamente, geometricamente, o seu objeto, a sua imagem, perdão, não é isso? Então, você já vai ter resolvido o teu problema. Bom, a gente pode fazer isso também para todas as outras posições. Por exemplo, quando o objeto está em cima do centro, quando ele está
entre o centro e o foco, quando ele está em cima do foco, quando ele está entre o foco e o vértice, quando é um espelho convexo, a gente pode fazer tudo isso. Só que aí o nosso vídeo vai ficar muito longo, então o que eu fiz? Eu vou colocar aqui embaixo, tudo bem? Aliás, ali embaixo, né? Ali embaixo. Vou colocar ali embaixo um link para um vídeo só explicando esses desenhos passo a passo. Tudo bem? Combinado? Bom, galera, é isso, tá? Eu quero mostrar também para vocês outros recursos que a gente vai trabalhar, que a gente vai poder ter a possibilidade de também discutir questões como essas, tá? E eu vou deixar aqui para você depois poder dar uma olhada com calma, tá? Então, vou deixar os links aqui, tá? Esse outro é um aplicativo também que funciona muito bem para a gente entender esses raios. Então, você mira a tua câmera para cá e você já vai ter o link direitinho aí para você poder mexer nesse aplicativo, tá? Tem outros ainda, tá? Então, esse é um outro, tá? Também muito bacana. Tem esse outro também que é bem legal, tá? Bom, enfim, tô dando algumas sugestões aí. Qualquer coisa você dá um pause aí, tira mira a câmera do seu celular para aí. E você já vai conseguir ver outros simuladores aí que vai ser bem interessante para você estudar e para você entender, tá bom? Bom, então ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre as fórmulas que a gente pode usar. Aqui a gente determinou a imagem de um modo geométrico, de um modo gráfico, e na próxima aula nós vamos determinar as imagens, vamos discutir tudo isso a partir de um método analítico, ou seja, com os cálculos, tá bom? Então, até a próxima.